Nadir. Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, S. Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lição esta que está sendo comentada neste trimestre pelo pastor José Gonçalves, a fragilidade humana e a soberania divina, os sofrimentos e a restauração de Jó. É um estudo com base no livro de Jó. E, nesta manhã, estaremos estudando a lição número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Textual: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó, capítulo 11, versículo 18. Verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Fazendo um paralelo entre a leitura do texto áureo e a verdade prática, ele nos diz lá no livro de Jó: e terás confiança por haver esperança. Em Jó está escrito isso. Então, na verdade prática está escrito uma grande verdade. Até mesmo o justo pode passar por tribulação. O sol nasce para todos, mas todos também têm as suas dúvidas, seus problemas, suas dificuldades, suas tribulações. Porém, nós temos um Deus que confiamos e Ele nos dá vitórias. Leitura bíblica em classe encontra-se em Jó, capítulo 11, versículo 1 ao 10, capítulo 20, versículo 1 ao 10. E o objetivo geral é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Introdução. No discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar na série de debates, ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação. A semelhança do que pensavam seus amigos, ele faz humildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso nas acusações contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Pois bem, aqui introdutoriamente, que o comentarista está nos falando sobre Zofar, que é o terceiro amigo de Jó, para falar na série de discussão, de debate é o terceiro, porque ainda tem um outro amigo de Jó, porém não é bem um debate que ele fala só ele fala, e Jó já não fala, mas não discute mais com ele. Então, na série de debate é o terceiro amigo de Jó. Então, a exemplo dos seus 2 amigos anteriores, ele faz humildade, ele também defende que o justo não passa por tribulação. Só que, desta vez, Zofar é muito mais duro, né? E só precisou de 2 grandes discursos e para poder arrebentar e arrasar com Jó, digamos assim, quase que arrasar com Jó. E ele aconselha Jó a voltar-se para Deus. A exemplo também dos teus amigos que achavam que Jó estava em pecado e que Jó tinha que voltar-se para Deus, assim perdoar os seus pecados e livrar do seu sofrimento. Tópico 1. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Ponto 1. Deus grande e sábio. Zofar defendia que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passarão por tribulação. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento de Jó, ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional. Para Zofar, Jó valeu-se da sua defesa de palavras exageradas e ignorantes sobre as coisas de Deus. Pois bem, aqui introdutoriamente, o comentarista está nos falando, já no tópico 1, sobre Zofar defendendo o sofrimento de Jó. E, na verdade, ele era tão cruel, foi tão cruel com suas palavras para com Jó, que ele acha que, na verdade, é uma sabedoria de Deus no seu julgamento. Tinha que acusar mesmo, tinha que fazer Jó sofrer mesmo, por causa que, na visão do terceiro amigo de Jó, Zofar, Jó estava em pecado. Então, Deus estava sendo sábio em puni-lo. Então, tem sabedoria nisso daí. Era a visão de Zofar. Então,
Os bons jamais passarão por tribulação. Era a visão que ele tem. Como você é bom, Jó? Ele pensava assim, discutia assim. Como você é bom? Os bons jamais passam por tribulação. Então, o terceiro amigo de Jó não demonstra mínima compaixão, não demonstra nada de compaixão por Jó. E é muito mais agressivo do que os outros dois, mais duro do que os outros dois amigos anteriores. Inclusive chega ao ponto de compará-lo com um animal irracional, comparar Jó com um animal irracional. Ponto 2. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó como era o desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca. Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria, e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Na visão do terceiro amigo de Jó, Zofar, ele acreditava, ele via Jó se autodeclarando puro e sem culpa. Ele não acreditava em nada disso. Para Zofar, Deus, se viesse a debater com Jó, como era o desejo de Jó, que Deus viesse a debater, a discutir, a conversar com ele, na verdade descobriria que Deus iria estar contra ele e que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia, ou seja, com o pecado que ele estava sofrendo, passando por tudo naquela hora. Ponto 3. Tolos se passam por sábios. Zofar havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Ele pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Jó estava convencido de que isso não passava de charlatanismo. Vós todos médicos que não valem nada. Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Quero defender-me perante Deus. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos desconheciam, e quando revelada, ficaria ao seu lado. Pois bem, o comentarista aqui, quando estávamos falando sobre a questão de Zofar, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber, ele pretendia representar o próprio Deus. Zofar já estava um representante de Deus. Você vê como é que são as coisas, né? Então, ele, portanto, estava resoluto a deixar os amigos e ir à procura de Deus. Jó estava resoluto a deixar os amigos e se defender perante o Altíssimo, que era essa a vontade e o desejo de Jó. Todos se passam também como sábios. É o ponto que nós estudamos agora. No tópico 2, estaremos estudando a conversão como resposta à aflição. Ponto 1. Purificação moral. Zofar conclama Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça: conduta correta, coração e renúncia ao pecado. Se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico, em vez de graça divina. Nesse aspecto, arrependimento não passa de mérito ritual. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre a purificação moral, Zofar, ele está falando: Jó, você tem que se arrepender sim. Ainda vou te ensinar como é que é. Então, vou te dar 3 passos. Primeiro, você tem que ter uma conduta correta. Depois, oração e no seu pecado. Só que isso nós entendemos e sabemos que é a teologia do moralismo salvífico, em que não leva em consideração a verdadeira graça. Ele despreza a graça e, ao invés disso, coloca o moralismo salvífico na visão de Zofar. Então, é como que o arrependimento fosse um mero ritual. Não tem muito valor, de acordo com a teoria que ele acreditava em pregar. Ponto 2. É possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava, que Jó fizesse. O diabo acusou Jó de ter fé interesseira
com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Quando aqui o comentarista aqui está nos falando assim, possível negociar com Deus, está falando que Zofar queria que Jó negociasse com Deus. Ó Deus, ó, só vou ser bonzinho, o Senhor me retribui minha saúde, minha família, minha vida toda. Ou seja, a fé interesseira, que era isso que o diabo ele falou para com Deus. Acreditava ele que Jó só servia a Deus por causa que tinha todos os bens. Então ele queria induzir a Jó a fazer como o inimigo das nossas vidas e achava que Jó fazia. Só que graças a Deus Jó não aceitou e Jó não era desta forma. Ponto 3. A angústia de Jó. Jó dá sinais de desânimo. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão. Isso o lança num dilema angustiante. Qual o sentido da vida? Jó parece estar desiludido. Até mesmo a árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter broto novamente. Mas isso não acontece com o homem. Nesse aspecto, o homem se assemelha mais à água que evapora, o que se infiltra na terra. Jó se pergunta, morrendo o homem, porventura tornaria a viver? Quando nós vemos aqui no ponto 3 a angústia de Jó, ele começa a demonstrar que está cansado, abatido e desanimado. Então ele está quase, parece que aceitando um termo de confissão de Zofar. Se Jó tivesse aceitado isso tudo, ele teria aceitado um termo de confissão, né? Por causa de tantos amigos lhe acusarem, já fragilizado, com toda a situação que ele tinha passado, com a dificuldade que ele tinha passado, e seus amigos dizendo, você ainda sofre ainda pouco, o teu pecado ainda é para você sofrer muito mais. É a teoria dos seus amigos lá, de um dos seus amigos. E Jó, na verdade, ainda sofria pouco. Olha que coisa terrível. Alguém que vai consolar alguém e dizer, você está em pecado, você tem que se corrigir, você está até sofrendo, é pouco, tem que sofrer mais ainda. Que consolo, né, irmão? Só Jesus para ter misericórdia, só Jesus para nos consolar. Na verdade, que esses amigos aí para consolar não estavam fazendo a coisa boa. Aí Jó começa a demonstrar desânimo, começa a demonstrar já um certo abatimento. E começa lá no seu livro, ele está falando que até a árvore cortada volta a ter brotos, mas o homem já não é bem assim. O homem está mais parecido mais com a água, que evapora, né? Ou então que em tornado em terra se infiltra. Jó demonstrando cansaço diante de tantas acusações que seus amigos estavam lhe imputando. Tópico 3. Deus julga e castiga os pecadores. Ponto 1. O castigo dos maus. Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Ele repete o que seus outros amigos já vinham dizendo. Os versículos 12 a 14 são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas não proporcionará uma digestão trágica. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta terá que devolver. Ele terá como adversário Deus, que o julgará e o punirá. Pois bem, o castigo, quando ele fala aqui sobre o castigo dos maus, Zofar lembra a Jó da prosperidade dos ímpios. Não passa de ilusão, é só um instante. É como que uma comida envenenada, que é boa, deleitosa para a sua boca, lhe sacia, porém a sua digestão é trágica, né? Então, Zofar, de novo, colocando Jó como ímpio, como uma pessoa que estava em pecado, e até explicando, ó, você fala que porque de vez em quando Jó, ele falava que os ímpios pareciam prosperar. Aí Zofar explica, ó, a comida deles a felicidade deles é como comida envenenada. É boa, gostosa, porém a digestão é trágica. Era a teoria de Zofar. E tem uma grande verdade nisso daí. Né? Muitas vezes o ímpio, ele prospera, mas a sua alegria é como uma comida envenenada mesmo, prazerosa, gostosa ao ventre, mas a sua digestão é trágica e leva à morte. Ponto 2. Jó diante de um paradoxo. Para Jó, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contradita pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer, conforme descrito.
porque razão vive nos ímpios, envelhece e ainda se esforça em poder. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Como podemos constatar nesse versículo? Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Então, para Jó, para ele estava vivendo o paradoxo, que os ímpios poderiam ser punidos, mas isso nem sempre ocorreu. Ou seja, tinha ímpio que era punido, mas outros nem sempre acontecia isso deles serem punidos. Por que razão vivem os ímpios e envelhecem? Os ímpios parecem gozar de longevidade. Ou seja, Jó começa a expor que às vezes o ímpio é punido, mas às vezes parece que eles vivem vidas longas e prósperas, né? Passam seus dias em prosperidade e descem a sepultura em paz, em tranquilidade. Esta era a visão que Jó demonstrava também junto com seus amigos. Ponto 3. Verdade. A verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todos. As esferas da existência humana nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Esta é a lei da retribuição, que não se aplica a todos. A verdade vem à tona. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, até um certo ponto, justos e injustos são abençoados também por Deus, por causa das leis da natureza, das coisas, das leis que Deus já pré-estabeleceu. Mas tudo isso, um dia nós vemos, como diz lá em Malaquias, nós vemos outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há sim diferença entre eles. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas existentes humanas, nem se explica em caminhos soberanos de Deus, pois Deus sabe, também faz tudo isso que nós vemos. Conclusão: Jó estava convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, o acusavam de forma impiedosa. O patriarca, por desconhecer a ação de Deus, nesse episódio, chega ao limite de desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e sabendo que Deus permitia tudo isso, Jó não diz palavra blasfematória contra o seu Criador. Aqui na conclusão, o comentarista diz que Jó é inocente. Nós não temos dúvida disso. Jó era inocente. O comentarista está falando e nós também cremos nisso. Que os seus amigos continuavam acusando Jó, até porque muitos eles não conheciam as razões do sofrimento dele. E Jó, por sua vez, começava a falar muitas coisas por causa que não conhecia a ação de Deus na sua vida. E chega até mesmo ao desespero, ao desânimo, né? De começar a falar coisas que às vezes não procedem muito, demonstrando muito desânimo. Jó, mesmo assim, Jó não diz palavras blasfematórias, como ela diz desejo do inimigo meu, do inimigo de Deus, do inimigo das nossas vidas, que nós venhamos a ficar falando palavras blasfematórias contra o Senhor nosso Deus, que Deus possa continuar nos guardando. E, sendo assim, nesta manhã, estudamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical sobre o terceiro amigo de Jó, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. No domingo que vem estaremos estudando sobre Jó e a inescutável sabedoria de Deus. Até lá, do jeito que eu costumo dizer, é só vitória!